O tema que me foi passado é um daqueles que o Mark Dever lista como as 9 marcas da igreja saudável. O tema é a conversão. E eu quero fazê-lo de tal forma a dar um panorama do que é conversão, mas nós não vamos expor apenas um texto bíblico, tá? Assim como o Mark Dever no livro dele não trata de um texto somente e faz exposição dele, mas faz um ajuntamento de textos para tirar algumas conclusões, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, em certos momentos, se eu julgar necessário a gente ler certas porções da Escritura, eu vou convidar você a abrir a Bíblia, eu também vou abrir, eu faço a leitura ou peço para onde vocês ler, tá bom? E a gente vai lendo assim e construindo o nosso pensamento, o nosso raciocínio acerca do que a Bíblia diz sobre conversão, ok? Então deixa eu começar, os slides aqui estão, na verdade, mais para nortear o seu entendimento do que nós pretendemos expor. Então assim, eu quero começar com um esboço para você entender qual é a minha parte nessa manhã. Tá? Nós temos 2 partes, né? Como o Tiago já explicou, uma parte 1, e ao final da parte 1 eu vou dar um tempo para perguntas, então eu quero estimular você a perguntar. Não precisa inventar pergunta, mas se você tiver pergunta pertinente ao assunto, eu quero ouvi-lo, e se eu puder responder, eu vou responder. Então a gente vai tratar da parte 1, eu vou expor ela inteira, depois eu paro, abro para perguntas, depois a gente vai para a parte 2, abre para perguntas no final, e estamos encerrados essa primeira parte antes de irmos para o intervalo, tá bom? Então, veja só o que eu coloquei aqui no esboço desse estudo. A parte 1 eu chamei de Dissecando Conversão. E eu quero começar com um estímulo provindo do Mark Dever, né? O Dever, ele no livro 9 Marcas, ele tem lá um capítulo sobre a importância de entender a conversão de maneira bíblica. Eu quero pegar algumas coisas que estão naquele capítulo e tratar como ponto de partida da nossa discussão. E a partir daí fazer o quê? Mostrar o que é conversão em distinção de um outro termo que a gente usa na teologia, que é chamado de regeneração, e explicar a diferença e a relação entre elas para que haja uma compreensão de como a vida cristã se inicia em alguém, né? E depois a gente fecha falando dos elementos da conversão. Então, basicamente, essa primeira parte é tratarmos da importância da conversão e entender o que ela é. Na segunda parte, eu vou dissecar os elementos da conversão, que são arrependimento e fé. Então, eu quero entendê-los de 4 maneiras. E aqui eu coloquei 4 pontos que, na verdade, vão valer para ambas as coisas. Eu vou estudar primeiro um, e eu vou mostrar o seu aspecto holístico, sua gratuidade, sua instrumentalidade, sua habitualidade. Depois o outro, fazer a mesma coisa. Seu aspecto holístico, sua gratuidade, sua instrumentalidade, sua habitualidade. Por quê? Para nós compreendermos que uma coisa não está distanciada da outra, não está diferente da outra. Fé e arrependimento são coisas que andam juntas na vida do crente desde o início do seu surgimento. E a gente vai mostrar como eles têm características bem parecidas, embora funcionem para coisas diferentes, mas eles andam juntos e têm características parecidas. Então essa vai ser a nossa parte 2, tá bem? Então vamos começar a parte 1, que eu denominei Dissecando Conversão. Então, vamos dissecá-la assim, vamos pegar um estímulo do pastor Mark Dever. Lembra? O pastor Mark Dever escreve o livro 9 Marcas porque ele está preocupado não em delimitar todas as marcas que fazem uma igreja ser saudável. Inclusive ele menciona que tem amigos que falaram com ele que você deveria ter incluído isso, faltou isso aqui. Ele diz, olha, não é que eu estou esgotando o assunto, na verdade eu quero trazer algumas marcas que eu julgo estão muito esquecidas, negligenciadas na vida da igreja cristã norte-americana em geral.
Então, percebe-se que ele quer resgatar algumas coisas que têm sido esquecidas. Então, eu quero começar com um aspecto da conversão. Até porque, pensa bem, vamos ser bem perspectivos agora, introspectivos, no tempo de pensar, de ver como é que funciona na nossa igreja, na nossa própria vida. Se alguém perguntasse para você assim, o que você acha que a igreja brasileira precisa? Talvez você concordasse com o Dever, dizer, não, nós precisamos de um entendimento da teologia bíblica. Nós precisamos de uma teologia realmente bíblica. Nós precisamos de mais pregação expositiva. Nós precisamos da aplicação da disciplina na igreja. Nós precisamos de uma liderança que reflita princípios bíblicos. Eu acho que tudo isso é mais fácil de enxergar, mas eu não imagino, olhando para a igreja evangélica em geral, eu não imagino que seja comum a gente dizer assim, os crentes evangélicos precisam falar mais de conversão. Até porque, ao que me parece, essa é uma das coisas que mais se fala no meio evangélico brasileiro. Então, por que a gente tem que pensar nisso? E eu quero, então, chamar a atenção do porquê que um entendimento bíblico da conversão seria uma das 9 marcas de uma igreja saudável. E eu acho que a melhor resposta, e ele dá uma dica no decorrer do capítulo, é de que ele está dando um grito de alerta contra o amplo cristianismo nominal nos Estados Unidos da América. Quem conhece os Estados Unidos sabe que é um país que, por tradição, é amplamente protestante, é amplamente evangélico. Evangélico não é a melhor palavra, protestante é a melhor palavra, né? Porque várias das igrejas protestantes estão longe de serem evangélicas, de professarem a fé evangélica. São protestantes, têm nome de presbiteriana, de batista, de metodista, que tradicionalmente eram evangélicas, mas hoje não são mais. Então, por conta dos Estados Unidos da América terem tanta gente que faz parte de igreja, mas que não é convertida, acho que o Mark Dever está preocupado em dizer assim, para uma igreja ser saudável, as pessoas precisam realmente se converter e precisam ter um entendimento correto do que seja conversão. Por quê? Até as igrejas evangélicas também estão repletas de pessoas que acham que são do Senhor, ou acham que são discípulos de Cristo, mas não compreendem verdadeiramente essa questão da conversão. Então, eu creio que eu faço a seguinte pergunta, isso não é aplicável à nossa realidade evangélica brasileira? E eu acho que é. Deixa eu explicar antes o porquê talvez não seria. Quando a gente pensa em evangélico no Brasil, pelo menos alguns anos atrás, talvez você se lembre disso se você é evangélico há bastante tempo. Havia um tempo no Brasil em que ser evangélico era sinônimo de expressar uma fé muito robusta, muito séria, né? Falava-se dos evangélicos como sendo gente do livro, gente que estuda, gente que conhece a Bíblia, né? Tinham até assim, os crentes eram caçoados no Brasil, lá vai o Bíblia, lá vai o que conhece a Bíblia, o que estuda a Bíblia. Por quê? Porque ser evangélico durante um tempo na história do Brasil era ser muito sério em relação à vida com Deus e normalmente repleto de pessoas genuinamente convertidas. Pelo menos essa é a impressão que a gente tem. Mas à medida que o crescimento do movimento evangélico chegou a índices impressionantes, o que aconteceu? Começou a surgir vários grupos que ninguém pensava neles antes, né? Então eu enumerei aqui alguns grupos. Os ignorantes do evangelho. Hoje à tarde, o Greg Gilbert, que é um dos palestrantes, vai falar sobre a importância de compreender o evangelho. Eu costumo dizer, onde eu falo em lugares diferentes no Brasil, que nós, evangélicos, deveríamos conhecer o evangelho muito bem. Mas a verdade é que muitos evangélicos parecem desconhecer o evangelho. Então você tem gente evangélica que não conhece o evangelho, né? É vergonhoso isso. É como você ser um brasileiro e não saber o que se passa no Brasil. É como você torcer para um time, mas não saber nenhum jogador do seu time. É inconsistente, né? Não significa compromisso verdadeiro, amor por alguma coisa. Falta identidade. Mas há muitos evangélicos que não conhecem o evangelho. Mas também os desigrejados. Tem crescido no Brasil gente frustrada com a instituição e acham que devem ser cristãos ou discípulos de Cristo sem ligação qualquer com alguma instituição.
Isso parece ser bastante comum hoje em dia, tem crescido em certos círculos. Então, os desigrejados, eles são pessoas que estão longe dessa ideia de fazer parte de um corpo que é visível, né? E um outro problema, eu coloquei entre aspas aí, desviados, por quê? Você já percebeu como esse grupo cresceu no Brasil? Né? Você conversa com gente e fala assim, você é evangélico? Não, sou desviado. Né? Algum dia eu já fui. Mas é impressionante, as pessoas aprenderam isso, se tornou parte da cultura brasileira. A ponto de alguém dizer assim, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou desviado. É quase como se fosse a terceira categoria no Ibope brasileiro. Né? Católico em primeiro lugar, depois evangélico, depois desviado, depois vem as outras religiões. Tamanho é o número de pessoas que já passaram pela igreja evangélica e não se veem mais parte dela. Por quê? Em parte, porque não há um entendimento bíblico de conversão. E isso tem feito com que nossas igrejas se encham de gente. E eu estou colocando aqui nossas porque eu acho que nós temos que assumir o erro do grupo evangélico. Aqui é uma lição que até foge um pouquinho disso, mas acho que é muito importante. É muito fácil quando a gente se distancia de certas igrejas ditas evangélicas e diz assim, eles. Graças a Deus, eu não, Senhor. Mas tem um aspecto virtuoso em você e eu nos identificarmos com todas as igrejas ditas evangélicas e dizer, Senhor, nós temos errado. Por que eu digo isso? O profeta Daniel faz uma oração de confissão no capítulo 9 do livro que ele escreve, e ele não é alguém que por tanto tempo não ouviu profetas. Mas ele fala, Senhor, nós temos pecado, nós não temos ouvido os profetas. Veja, Daniel é alguém que fez aquela oração porque estava lendo Jeremias. Então ele não é alguém que não leu o profeta. Mas ele se identifica com o povo e fala, nós temos pecado. Nós temos transgredido a tua lei, Senhor. A nós pertence o corar de vergonha. Veja, Daniel poderia muito bem dizer assim, Senhor, esse povinho não dá, né? Mas ele não ora assim. Ele ora contrito porque ele faz parte desse contingente. Por que eu digo isso? Nós temos que nos entristecer pelo estado das igrejas evangélicas brasileiras. Não são aquelas igrejas, são as igrejas das quais nós fazemos parte. Então, existe essa tristeza, falta entendimento bíblico de conversão? Eu acho que sim, e esse estímulo do Dever é para a gente pensar. E, na verdade, eu quero agora destacar uma outra coisa. Ele cita... no meio do capítulo dele, no livro, ele cita uma antiga confissão de fé batista para resgatar um entendimento rico de conversão. Eu quero pegar essa confissão de fé batista e destacar alguns pontos para mostrar que esses pontos mostram, ressaltam elementos que não podemos deixar de entender, de destacar com respeito à confissão. Olha só, com respeito à conversão, me perdoe. Olha só, a confissão de fé, ele cita por nome, lá no capítulo, é a confissão de fé de New Hampshire. Foi escrita em 1833. Então, está falando de algo escrito há muito tempo, antes da igreja onde ele trabalha ter sido iniciada. E ele cita o seguinte parágrafo. Cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e também graças inseparáveis, operadas em nossas almas pelo Espírito regenerador de Deus. Pelo que, sendo profundamente convencidos de nossa culpa, perigo e incapacidade, e do caminho da salvação por Cristo, nós retornamos para Deus com contrição, confissão e súplica, por misericórdia não fingidas. Ao mesmo tempo, recebendo genuinamente o Senhor Jesus Cristo como nosso profeta, sacerdote e rei, e confiando nele somente, como único e todo suficiente Salvador. Veja só, eu quero destacar algumas coisas, não importa a gente entender tudo que está aqui e dissecar tudo que está aqui, mas tem alguns elementos aqui que são bastante interessantes de destacar. Primeiro, quero que você olhe, espírito regenerador. Nós vamos falar hoje sobre o pré-requisito da conversão. Quando se fala de conversão na vida cristã, você tem que compreender o que acontece antes da conversão, o que habilita a conversão. Então, nesse parágrafo, nesse artigo da Confissão de Fé de New Hampshire, tem aí o elemento do Espírito regenerador. Interessante, né? Porque ele dá esse atributo ao Espírito. É um atributo tirado lá de Tito 3, fala o Espírito regenerador e renovador. Né? Esse atributo é importante, nós vamos falar sobre ele. Tá? Então eu quero destacar aqui
pontos nesse artigo que nós vamos destacar no decorrer do nosso estudo nessa manhã. Segunda coisa, depois do pré-requisito da conversão, entender qual é a essência da conversão. E não tem muito segredo. Conversão é retornar. Retornamos para Deus. Essa maneira de colocar a coisa é muito correta. Nós retornamos para Deus com contrição. Isso é conversão. E a gente vai falar de alguns elementos desse retornar para Deus que marcam não só o início da vida cristã, mas o dia a dia da vida cristã. Tá? Então, depois do pré-requisito da conversão, depois da essência da conversão, a gente vê os elementos da conversão. Olha só. Cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados. Os elementos da conversão são arrependimento e fé, e a gente vai estudá-los com mais cuidado na segunda parte hoje. Mas tem bastante coisa nesse artigo e é isso que eu queria mostrar para você. E por último, a gente vai perceber algo muito interessante. E confiando nele somente como único, todo suficiente Salvador. A palavra confiando está destacada até pelo próprio Dever no livro dele. Por quê? A gente vai perceber que o confiar é a principal característica da fé. Não é a única. Nós vamos olhar como há vários séculos os estudiosos, os teólogos entendem fé e falam de elementos da fé, mas o confiar é o elemento que certamente recebe maior destaque desde o período da Reforma. E eu vou tentar mostrar aqui como é que a Reforma ela diferenciou-se da Igreja Romana do século XVI, mostrando a importância desse confiar. Tá? E isso marcou o início das igrejas evangélicas. Então, 4 elementos muito importantes num parágrafo só. Né? O Dever está lá explicando o livro dele e ele diz, olha, tem aqui um documento que mostra algumas coisas importantes. E ele cita esse documento. E esse documento tem esses elementos que eu gostaria de usar para a gente estudar o resto do nosso tempo juntos aqui. Tá? Vamos falar do pré-requisito da conversão, vamos falar da conversão, dos elementos da conversão e a principal característica da fé. Ok? Vamos então prosseguir. Vamos lá. Conversão não é o início. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós nos esquecemos disso até quando a gente conversa. A gente fala assim, no início da minha vida cristã, quer dizer, a partir da minha conversão, porque nós normalmente tomamos a conversão como ponto de partida. Né? Isso não é necessariamente errado, mas ele mostra que às vezes a gente se esquece do que acontece anteriormente à conversão. Ok? Eu coloquei aqui, a obra do Espírito aplicando-nos à salvação conquistada por Jesus não começa na conversão. Entenda o seguinte, a conversão para usar a ilustração que Jesus usou na parábola do semeador, a conversão é quando você vê a plantinha nascer. Tanto é que existem conversões que não são genuínas. Aquelas que acontecem em terreno rochoso ou cujos espinhos sufocam. Mas quando você vê a plantinha, você fala, nasceu. Mas para que você visse a plantinha, o que teve que acontecer debaixo da terra? Isso você não vê. Esse debaixo da terra é algo que eu gostaria de trabalhar como ponto de partida. Para se falar de conversão é preciso compreender a importância do solo, vamos dizer assim, do estado do solo. Agora, eu não vou falar aqui de coisas que a gente enxerga. Eu quero que você entenda o que está por detrás para que certas plantas permaneçam e deem frutos, a 100, 60 e a 30 por 1, e certas plantas morram antes de dar qualquer fruto. Porque o fundamental é a maneira como o solo está preparado. Lembra, a gente fala a parábola do semeador, mas o destaque, tem gente que prefere chamar a parábola dos solos. Porque o semeador semeia igual, não tem nada de diferente no semeador. A semente é a mesma. Inclusive a gente não pode nem dizer assim, não, foi pregação ruim, é por isso que o fulano não se converteu. Não, a semente é a mesma. Algumas caem no meio do caminho, outras num lugar, nasce mais solo rochoso, não tem raiz, seca. Outra nasce, parece que vai dar certo, vem os espinhos, sufocam. E a outra, a quarta e a última, é a única que frutifica. Mas isso mostra pra gente que existe uma diferença entre o que a gente vê
e o que acontece antes do que a gente vê, tá? Então não é o início. Regeneração é a implantação da vida e necessariamente a antecede. Aqui agora vai uma explicação importante. Quando a gente estuda soteriologia, soteriologia é o nome que a gente dá para a aplicação do Espírito Santo às nossas vidas, tá? Quando a gente estuda teologia sistemática, existem partes da teologia sistemática e uma delas é chamada de soteriologia, que é a aplicação do Espírito Santo à sua vida. Então entenda o seguinte: soteriologia, principalmente nesse aspecto de aplicação do Espírito, que a gente chama de soteriologia subjetiva, porque tem a ver com a sua vida, a sua experiência, não é o que aconteceu na eternidade, Deus te marcando para a salvação, que a Bíblia chama de eleição. Não é o que aconteceu há 2000 anos atrás, Cristo Jesus pagando o preço do seu pecado, do meu pecado, tá? Não é isso. Soteriologia aplicada à vida do crente, então chamada de subjetiva, é aquilo que acontece na história do ser humano. Então, salvação na Bíblia tem pelo menos 3 estágios e obra do Pai, do Filho e do Espírito. O Pai é aquele que é responsável por iniciar essa salvação e esse plano ao marcar-nos para a salvação. É isso que eleição significa. O Filho é aquele que nos garante a salvação, morrendo na cruz do Calvário, vivendo uma vida íntegra, ressurgindo dentre os mortos e assim por diante. E o Espírito Santo é quem aplica a redenção. Tá? E ao aplicar a redenção, o primeiro elemento da aplicação é a regeneração. A gente diz que ele é o ponto de partida para as demais coisas. Implantar vida é o ponto de partida para que outras coisas aconteçam. Por exemplo, a Bíblia não fala que nós praticamos santidade sem termos vida. Né? João coloca bem claramente que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus ama o Senhor Deus. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você percebe que nascido de Deus precede todas as coisas? Você precisa ser nascido de Deus. Você precisa ter vida para depois você se santificar, vencer o mundo, né? Em geral, tá? Então, regeneração antecede conversão. E eu coloco aqui, se não temporalmente, ao menos de forma causal. Eu quero defender, e depois eu posso abrir até para perguntas, se você tiver alguma dúvida, eu quero defender a ideia de que regeneração pode, e eu creio que acontece antes, pode acontecer, e às vezes acontece, antes de alguém, temporalmente antes, quer dizer, um espaço de tempo, antes de alguém realmente perceber que agora ele é de Cristo. De que houve um momento em que Deus implantou vida e aquilo fez ele buscar sedentamente por um caminho, até que ele falou, achei. É isso aqui. E de que esse achei é quando ele percebeu que ele se tornou cristão, mas de que havia vida nele antes que o impeliu e o moveu a chegar a esse ponto. Agora, nem sempre as coisas acontecem com uma distância temporal. Mas ainda assim, há uma relação causal entre regeneração e conversão. Não é possível se voltar para Deus se Deus não coloca vida em você. Então pode acontecer até no mesmo instante, na mesma noite, no mesmo culto, na mesma hora da sua conversão. Mas em termos de relação causal, regeneração sempre precede a conversão, tá? Então, para nós entendermos essa ligação de conversão com aquilo que acontece antes. Eu coloquei aqui, regeneração é o que faz mortos em delitos e pecados reviverem. Ela habilita o homem a responder à pregação. Olha só, por que regeneração tem que acontecer antes? Se não durante um espaço de tempo, pelo menos, ainda que no mesmo instante, mas tem que habilitar. Porque a Bíblia nos coloca como mortos em delitos e pecados. Mas a Bíblia nos coloca como cegos para as verdades espirituais. A Bíblia nos coloca como surdos que não ouvem a voz. As suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele fala isso. Mas aqueles que não são ovelhas não ouvem.
Né? Tem ouvidos, não veem. Tem ouvidos, não ouvem. Tem olhos, não veem. A Bíblia usa essa linguagem. E pior ainda, aquele que não é de Deus é considerado inimigo de Deus. Então não só ele não tem capacidade, ele não tem disposição de se voltar para Deus. Para que ele se volte para Deus, que nós falamos que conversão é retornar para Deus, para que ele se volte para Deus, então ele precisa ser ressuscitado. Ele precisa ter vida, espiritualmente falando. Ele precisa ter vida. E precisa ter vida que o permite atender à pregação da palavra. Então, regeneração é aquilo que prepara para que a semente caia, nasça a planta e gere frutos. Tá? Então, voltando à analogia da parábola do semeador, é necessária, ela habilita o homem a responder à pregação. Aqui, por último no slide, eu coloquei: sem regeneração é impossível crer em Cristo. Com regeneração é impossível não crer em Cristo. Isso aqui é uma lição importante que a gente precisa aprender. Na teologia calvinista, na soteriologia calvinista, existe um ponto que a gente normalmente chama de o quarto ponto do calvinismo, chamado graça irresistível. E esse é um termo, às vezes, mal entendido por algumas pessoas, porque o termo pode dar a impressão de que Deus vai fazer, vai brigar com você, vai fazer uma disputa de braço de ferro, e como Deus é mais forte, você não tem como vencer Deus, então Deus derruba você e a graça chega e né, entra, invade, e você não tem jeito, você não... Mas esse conceito, ele é muito ruim, e ele não reflete a intenção dos teólogos que moldaram esse conceito. O conceito de irresistível não é que o homem luta com Deus. O conceito de irresistível é que não tem como um homem lutar com Deus. Eu explico por quê. Quando Deus trabalha na vida de alguém, ele não trabalha na sua vontade. Ele trabalha num lugar que é mais profundo do que a sua vontade. Ele trabalha num lugar que é anterior à sua vontade. Um lugar onde o homem não tem acesso. Por isso que ela é irresistível. É aquilo que a Bíblia chama de coração. E coração na Bíblia não é o órgão cardíaco que bombeia sangue para o resto do corpo. Coração na Bíblia, eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, é um conceito judaico de centro, cerne, aquilo que é mais interior e mais profundo no ser humano. Quando a gente fala de regeneração, fala de implantar vida naquilo que é mais profundo. Em decorrência disso, o homem, quando é regenerado, ele é obrigado a responder. Obrigado assim, ele espontaneamente responde. Por isso que eu coloquei que com regeneração é impossível não crer em Cristo. É impossível. É por isso que a gente entende que todos aqueles a quem o Pai ama, salvadoramente, ele eficazmente os traz para junto de si. Essa aqui é uma coisa muito bonita acerca do amor de Deus. Eu quero que você guarde isso. Eu e você amamos de maneira muito fraca. Porque eu e você temos experiências na nossa vida de alguém que nós amamos que não retribuiu o nosso amor. E a gente podia amar assim loucamente que não ia fazer diferença nenhuma. Há casos até que quanto mais se ama, parece que mais irritada a pessoa fica. Né? Todos nós temos histórias assim, seja uma paixão de adolescente, alguma coisa de mais velho, ou um amigo mesmo, amigo, parente. Há casos de pessoas que nós amamos que não respondem ao nosso amor, pois o amor de Deus é o único que eu conheço que triunfa sobre todos aqueles a quem Ele derrama o seu amor, para quem Ele derrama o seu amor. Com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. Deus ganha todos aqueles. Por isso que eu falei que sem regeneração é impossível vir a Cristo. Com regeneração é impossível não vir a Cristo. Que Deus atrai eficazmente todos para junto de si. Vamos prosseguir aqui. Então, o meu ponto era fazer você compreender que regeneração e conversão são dois lados importantes do início da vida cristã, mas precisam ser entendidos como distintos. Estão interligados? Claro que estão, mas são distintos. Por exemplo, regeneração é uma obra monergista, enquanto conversão é uma operação sinergista. Eu vou explicar. Monergista significa mono-ergo, né? É uma energia só, é uma ação só. Mono, uma, e de fazer, de uma ação.
Então, monergista significa que só um age. Quando você e eu nascemos, a gente não escolheu nascer. Fizeram a gente nascer. Alguém que não nós trabalhou para que nós nascêssemos. Então, na regeneração, nós também não temos vez, não damos palavra, não opinamos sobre, eu gostaria de nascer assim, né, eu gostaria de nascer assado. Não. Portanto, regeneração é compreendida como uma obra só de Deus. Já a conversão é compreendida como uma obra de Deus e do homem. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, de Deus e do homem. A Bíblia coloca esses dois elementos, ela apresenta isso. Ela fala como Deus trabalha em nós de tal forma que a gente responde a Ele. Mas eu não estou falando só de regeneração, está falando de Deus realmente fazer-nos voltar para Ele, fazer-nos converter a Ele. Né? Jeremias, por exemplo, fala assim: Senhor, converte-nos a Ti, então seremos convertidos. Jeremias escreve isso tanto no seu livro, profeta Jeremias, quanto em Lamentações. O que ele está querendo dizer? Senhor, a gente apanhou muito. Lembra, Jeremias está escrevendo no tempo em que Israel, o Judá, está no ápice do seu abandono da fé, da sua distância de Deus. E ele viu que assim, Deus mandou profeta, Deus mandou castigo e nada. Até que Deus tirou o que havia de mais precioso deles. Então, o pedido de Jeremias é uma súplica de quem está no fundo do poço. Senhor, transforma-nos. Muda a nossa direção e a gente vai mudar a nossa direção. Converte-nos a Ti, então seremos convertidos. Olha só, regeneração prepara-nos para ouvir a pregação da palavra. Conversão é a nossa resposta à pregação da palavra. Está vendo como precisa haver uma distinção para você compreender que, ainda que aconteça no mesmo dia, a gente não tem como saber, tá? Ainda que aconteça no mesmo dia, regeneração é aquilo que prepara para na hora que você ouve a palavra, você responda a ela, que é a conversão. Então, regeneração, ela funciona com esse efeito causal. A regeneração é invisível. Conversão é visível. Regeneração é implantação da vida. Conversão é manifestação da vida. O que eu quero dizer? Você e eu, hoje, podemos saber, não só da gestação de uma mulher, mas num determinado momento da sua gestação, você pode ver aquela vida. Mas, até algum tempo atrás, isso não era possível. Né? Então, você cria que fulana está grávida, mas você só ia ver na hora que isso desse evidências. Né? A regeneração seria como se fosse a concepção. E conversão é quando você já tem a criança nos seus braços. Quem é pai sabe que a sua esposa, a sua mãe dos seus filhos, a sua esposa, ela curte a gravidez desde o início. Porque está dentro dela, faz parte dela, ela se vê mãe, ela age como mãe, ela reage como mãe. A gente como pai, a gente fica assim, curtindo, né? Fala para todo mundo, fica meio abobado, fica pensando se vai dar conta, se não vai, mas você se sente pai mesmo na hora que aquele coisinha cai no seu braço. Aí você fala, meu Deus, não é que eu sou pai mesmo? Parece que cai a ficha. Por que eu estou usando essa ilustração? Deus trabalha na vida de alguém antes, mas conversão é o momento em que você fala assim, meu Deus, é isso. Agora eu entendi. É quando as coisas se tornam manifestas, você enxerga. Deus já trabalhava em você antes, mas agora você enxergou, agora você viu. Ficou manifesto essa vida que Deus implantou em você. Tá? Então, agora um pouquinho sobre a essência da conversão. E depois desse slide, eu vou fazer uma pausa para a gente ter um momento de perguntas antes de prosseguir. Tá? Então, um pouquinho sobre a essência da conversão. Conversão envolve virar-se do pecado em direção a Deus. Na verdade, conversão ele tem esse sentido, essa ideia de virar-se. Né? Eu sei que é óbvio pelo sentido da palavra converter, mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Eu vou pedir agora para vocês me ajudarem com leitura de textos bíblicos. Então, quem quiser ler o texto, vai levantar a mão, nós vamos passar o microfone. Tá? Eu vou pedir para algumas pessoas lerem, vou dar aqui 3 textos. Mateus 12:44, achou? Levante a mão, você pode ler. Marcos 8:33, outra pessoa, procure por favor. E Gálatas 4:9.
Mateus 12:44, Marcos 8:33 e Gálatas 4:9. Alguém achou Mateus 12:44? Levanta a mão para você ler no microfone. Ali, muito obrigado. Pode ler, por favor. Por isso diz: voltarei para minha casa da onde saí, e tendo voltado, o encontra vazia, varrida e ornamentada. Por que eu citei esse verso? Para você saber que a palavra voltar para casa, que não tem a ver com conversão aí, é a mesma palavra que é traduzida por conversão, converter em outros textos. Epistrefo é a palavra grega, epistrefo. Tem esse sentido de voltar. Olha o outro texto, Marcos 8:33. Quem achou, por favor, pode ler no microfone. Ali atrás, Marcos 8:33. Mas ele, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das coisas que são dos homens. Olha só, virando-se para Pedro, disse. Então assim, essa ideia de virar, que a gente usa no dia a dia, é o mesmo termo que normalmente é traduzido no Novo Testamento por converter, epistrefo. Tá? E por último, Gálatas 4:9, ali atrás, levantou a mão, pode ler. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Isso aí é uma conversão apóstata, tá? Voltar-se para a coisa da escravidão. Como é que vocês vão voltar? Se vocês já voltaram para Deus, como é que vocês vão voltar para longe de Deus agora? Mas o mesmo termo, epistrefo, está sendo usado aí como o sentido de voltar. Tá? Então, essencialmente, conversão é isso, é virar-se. Só que o virar tem dois elementos. Você nunca vira só do pecado. Sabe qual é o problema do ímpio? O ímpio acha que consegue cortar hábitos pecaminosos e nunca mais praticá-los. Mal sabe ele que coração não fica vazio de Senhor. Se você quebra com um Senhor, você adora outro Senhor. Se você não adora o Senhor verdadeiro, você vai procurar outro Senhor para adorar. Então, o ímpio, quando ele luta com algum vício, algum pecado, ele acha que se ele for resoluto, se ele for resolvido, ele vai vencer. O problema é que o nosso coração é religioso. O nosso coração precisa de alguém que o controle. Então, se ele vence aquele vício, enganoso é o coração dele, se ele acha que agora ele é um homem livre. Porque ele vai se ater a outra coisa. E essa outra coisa pode nem parecer para ele tão ruim assim. Mas o seu coração não consegue se ver livre disso. É importante a gente compreender isso. Por quê? Porque quando Deus fala sobre conversão, ele fala de virar-se do pecado para Deus. Vou dar uma ilustração. O rei Josias, quando o rei Josias promoveu mudança na vida do povo de Judá, ele não só quebrou com os postes ídolos e a idolatria que havia e arrancou do templo. Se fosse só isso que ele fizesse, pouco efeito ia ter, porque logo iria voltar. Mas ele faz o quê? Ele arranca o que é mal e ele coloca de volta o que é bom. Isso é uma lição preciosa para a gente. Compreender que a conversão, ela só acontece quando alguém substitui maus hábitos por bons hábitos. Você não consegue ficar sem hábitos. Substitui um senhor por outro senhor. Substitui um compromisso por outro compromisso. Então sempre é voltar-se do pecado para Deus, virar-se do pecado em direção a Deus. Você precisa desses dois atos conjuntamente. Porque se você não voltar para Deus, houve conversão para outra coisa, mas não conversão genuína. Tá? Tanto Deus nos converte, como nós nos convertemos a Deus. Veja, eu estou querendo aqui destacar esse elemento sinergista que eu falei para vocês. Eu disse que conversão, diferente de regeneração, é uma coisa sinérgica. Por quê? Porque Deus e o homem participam disso. Deixa eu explicar para que alguns de vocês que foram treinados a compreender teologia calvinista não falem assim, peraí, não, eu fiquei sabendo, minha teologia é monergista, né? Deixa eu explicar. A Bíblia nunca fala que Deus crê por você.
A Bíblia nunca fala que Deus se arrepende por você. A Bíblia exorta você a crer. Exorta você a se arrepender. Exorta você a se converter. Lembra, os profetas constantemente, convertei-vos dos vossos maus caminhos. O tempo todo. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Então, frequentemente, a Bíblia usa, até mais, com mais frequência, esse sentido de que nós nos voltamos para Deus. Mas, também a Bíblia mostra como Deus trabalha isso em nós. Então eu vou pedir para você abrir, eu vou ler esse texto, mas vou pedir você abrir na oração de Daniel 9, que eu mencionei há pouco, para você ver a beleza dessa ideia de conversão ser uma obra tanto de Deus quanto do homem. Daniel capítulo 9, eu vou ler o verso 13. Olha que texto precioso. Fala assim: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Presta atenção. Daniel está confessando o pecado de gerações, inclusive da dele, de chegar a um ponto em que não dá mais. Tá? E ele está pedindo para Deus levá-lo de volta para a sua terra. Só que ao fazer um histórico do pecado, ao fazer um histórico da decadência moral do seu povo, ele falou uma coisa muito preciosa. Ele falou assim: sobreveio juízo sobre nós, e mesmo quando sobreveio o juízo, nós não temos implorado o favor do Senhor para nos convertermos. Olha que interessante. Implorar o favor do Senhor para nos convertermos. Tem ação dupla aí. É para nos convertermos. Nós vamos nos converter, mas a gente implora o favor do Senhor para nos converter. Então, essa oração de Daniel diz assim: que triste, Senhor, o nosso pecado, porque até quando nós estávamos sob juízo, nem nesse momento a gente pediu que o Senhor nos concedesse condições para nos arrependermos. Tá? Então, é tanto uma ação de Deus em nós, mas é também, e principalmente, esse é o destaque maior da Bíblia, uma ação nossa em relação a Deus. Conversão é tanto uma experiência única como uma atitude contínua na vida cristã. Aqui eu preciso fazer uma observação. Eu estou falando de conversão principalmente como o início da vida cristã, né? Assim, aquilo que normalmente a gente compreende, né? Quando eu me converti lá atrás, tal. Mas a Bíblia também usa conversão como algo contínuo. Por exemplo, quando Jesus confronta Pedro, que ele vai ser peneirado por Satanás, lá em Lucas capítulo 22, ele fala assim para Pedro: Pedro, mas eu roguei por você. Então, quando te converteres... Aí você age assim. Olha que interessante. Jesus não está falando para Pedro: Pedro, você não é crente, mas quando você levantar a mão e for à frente... Ele não está falando disso. Ele não está falando do início da vida cristã de Pedro. Ele está falando que, num determinado momento da vida de Pedro, ele vai se converter. Então, conversão, outro momento em que isso é usado frequentemente. As cartas de Jesus às igrejas na Ásia, Apocalipse 2 e 3. Praticamente toda carta tem convertei-vos, né? Quando você se converter, Jesus está escrevendo para igrejas. Gente crente. E ele está dizendo para converter. Então, embora conversão na nossa vida, na nossa teologia, no nosso linguajar, normalmente se refere àquilo que acontece no princípio da vida cristã, nós também temos o uso bíblico que se refere à conversão como algo contínuo. E isso é importante, porque aí esse segundo elemento a gente não pode se esquecer dele. Há um sentido em que você diz assim, quando você luta contra os seus pecados, quando você luta contra as suas fraquezas, você diz assim: Senhor, continua a me converter quando eu me afastar do Senhor. Eu quero implorar o teu favor para me voltar para o Senhor. Então, conversão não é uma coisa, um dia que eu me converti, agora eu sou de Cristo, agora o Espírito habita em mim, agora há poder. Não. Quem é crente, tropeça, sabe que nós precisamos frequentemente dessa repetição da conversão. Agora, vamos entender aqui a conversão num primeiro momento. Algumas conversões são graduais, enquanto outras conversões são repentinas.
Deixa eu explicar isso aqui para a gente quebrar com um paradigma muito comum nas igrejas evangélicas brasileiras. Às vezes há uma ênfase tão grande no dia da sua conversão que nós ofuscamos o fato de algumas pessoas serem cristãs desde que lembram de alguma coisa, desde que são gente, né? Não há nada de estranho se alguém se mostra verdadeiramente cristão e diz para você, olha, eu acho que eu sou crente desde que eu me conheço por gente. Não tem nada de estranho nisso. Tá? Conversão na vida de filhos de pais crentes frequentemente não acontece com experiências radicais. E a gente tem que tomar muito cuidado para não forçar isso na vida de pessoas que crescem na comunidade cristã. Porque essa é uma tendência da igreja brasileira. A igreja evangélica tem essa coisa assim, meu filho já se converteu? Meu filho já se entregou para Jesus? Meu filho tem que fazer aquela oração. Senhor Jesus, entra no meu coração. Por que existe essa ênfase tão grande? Porque a gente destaca que tem que ter aquela experiência da conversão e se esquece de que filhos de pais crentes normalmente não têm experiência radical. Eu ouvi um autor dizer assim, que não importa como você faz a virada para Deus. Pode ser aquela virada brusca, ou pode ser que você pegue uma direita aqui, vá um quarteirão, para lá, para lá, para lá, para lá, depois... Não importa que você volte-se para Deus. Não importa como. Uma vez eu compartilhei com um amigo que tinha tido uma daquelas experiências lindas que às vezes a gente tem inveja santa, sabe assim? E eu sou filho de pais crentes, então eu disse assim para ele, Jimmy, eu falei isso na minha adolescência, quase juventude, eu falei assim, eu queria ter tido uma experiência marcante como a sua. Aí ele olhou para mim e falou assim, Heber, não deseje isso. Eu gostaria de ter tido a tua experiência. De não ter sido marcado por uma vida de pecado, de luxúria, de podridão. E aquela palavra dele pesou, porque eu queria a experiência linda, o testemunho bonito. E eu me esqueci que o testemunho bonito significa muitas e muitas cicatrizes em anos passados. Ele queria ter tido uma conversão como eu tive, em que Deus me fez gradativamente entender que eu era do Senhor, sem nenhuma experiência maravilhosa. Então, por favor, não exija aquilo que a Bíblia não exige, tá? Daqueles que conhecem o Senhor desde cedo. E por último, eu vou agora abrir para perguntas depois disso. Os elementos desse retorno são arrependimento e fé. Então esses são os elementos da conversão que nós vamos tratar na segunda parte. Tá? Nós vamos falar de arrependimento primeiro, depois vamos falar de fé, e eu vou tentar descrever como eles são parecidos em certas características. Vou descrever cada um deles, mas vou tentar mostrar a sua interligação. Vamos abrir para perguntas e fazer nos moldes que já é conhecido aqui. Quem quer perguntar, pergunta no microfone, tá certo? É isso mesmo? Então já tem gente que levantou a mão. Vamos um por vez, eu vou tentar responder, tá? Então assim que eu terminar de responder outra pergunta, pode levantar a mão e nosso amigo ali vai conceder microfone para outros. Então pode fazer a primeira pergunta. Pastor Heber, falando daquela parte que você falou sobre graça irresistível, você citou a diferença de vontade para o coração, né? Ok. Então, para mim, sempre quando eu li, por exemplo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, eu sempre associei coração com vontade. Para mim era sinônimos, parece que tem uma diferença aí. Isso. Poderia explicar melhor assim? Claro, a sua pergunta é muito boa. Coração, às vezes, é sinônimo de vontade, mas coração, às vezes, é sinônimo de mente. E o coração, às vezes, é sinônimo de sentimentos. Eu vou explicar isso na segunda parte, mas eu já adianto porque a sua pergunta é muito propícia. Por exemplo, Jesus fala assim quando ele quer pegar de surpresa aqueles homens que estão pensando mal do milagre que ele acabou de fazer. Por que arrazoais em vosso coração? Olha só, arrazoais em vosso coração. Isso quebra com aquele paradigma que a gente tem. Você já viu como a gente prega? A gente fala assim, não basta crer em Jesus apenas aqui, viu? Precisa crer aqui. A gente dicotomiza mente e coração como se mente fosse uma coisa, coração fosse outra. Na verdade, a Bíblia usa coração não com esse entendimento de coração é uma parte, mente é outra. Coração é anterior, inclusive, à mente. É anterior, inclusive, à vontade. Buscar de todo o coração significa buscar com inteireza de vida.
inteireza de vida. Tá? Então, com a vontade, sim. Eu vou mostrar na próxima parte que a vontade é o passo, é o selo final para você ver que alguém realmente se arrependeu, que alguém realmente creu. O ato da vontade é aquele que decide fazer alguma coisa. E esse é fundamental. Ele é o que bota, concretiza tudo. Tá? É o passo final, é muito importante. Então, você não está errado em pensar, falar da necessidade, da vontade ir adiante, buscar o Senhor. Mas buscar de coração é mais do que isso. Buscar de coração significa buscar o Senhor, inclusive, com o seu intelecto. Buscar o Senhor com todas as suas emoções. Quem busca o Senhor não busca só com a sua vontade. Tá? Então, essa distinção eu acho que é sadia. Outra pergunta? Temos aqui na frente algumas. Então, alguém com microfone pode fazer, depois os outros vão recebendo o microfone. Por favor. Pode fazer. Irmão, eu achei bastante interessante essa explicação a respeito de conversão gradual e repentina, mas eu tenho dificuldade de explicar, por exemplo, conversão em uma pessoa que é mentalmente lenta ou debilitado. Eu gostaria de saber alguma coisa, se tem como, né, uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Down, que são mais lentos mentalmente, é possível conversão? Ok, boa sua pergunta. Eu vou mexer em vespeiro agora, tá? Então se prepare. Se prepare. Vamos pensar num caso pior, porque síndrome de Down tem muita gente com uma compreensão razoável das coisas. Vamos pensar num caso assim que a pessoa tem uma deficiência mental tão grande que ela praticamente não consegue responder a nada que você fale com ela. Aqui vem uma surpresa para alguns de vocês. Eu não acho que essa pessoa precisa ser convertida. O que o pastor Ever vai falar? Vai sair asneira. Não, eu espero que não. Vamos lá, presta atenção. Presta atenção. Para alguém, isso aqui é importante. Para alguém morar com o nosso Pai Celestial, presta atenção, isso é muito importante. Para alguém habitar com o nosso Pai Celestial, essa pessoa precisa ser eleita pelo Pai, remida pelo Filho e regenerada pelo Espírito. Essas três coisas são imprescindíveis. Porém, eu não digo que ela precisa se converter. Eu vou dizer por quê. Porque conversão, como a gente vai ver na segunda parte, constitui-se de arrependimento e fé. Mas como é que alguém crê se essa pessoa não tem condições de entender a mensagem de Deus? Eu vou mostrar que não é possível ser fé genuína se não há compreensão da mensagem. Biblicamente não é. Você precisa compreender a mensagem para crer. Se você não tem condições de compreender a mensagem, você não crê. Se você não crê, você não é salvo. E agora? Aí a gente teria que tirar uma conclusão que a Bíblia não autoriza a gente a tirar, de que todos os deficientes mentais e todas as crianças que morrem na infância, todos são condenados ao lugar de perdição. Por quê? Porque não tem condições de crer, de entender a mensagem. Então, agora presta atenção na explicação que eu vou tentar fechar de maneira breve. Depois a gente pode, se for o caso, conversar um pouquinho mais. Isso aqui é importante. Fé não é imprescindível para que alguém veja o Senhor e habite com o Senhor, porque fé é transitória. Fé só é necessária para quem vive esta vida de forma consciente. Presta atenção. Quando Paulo termina lá em 1 Coríntios 13 e fala assim, das três coisas existe fé, esperança e amor, mas a maior delas é o amor. Por que o amor é maior que fé e esperança, sendo que fé e esperança são virtudes tão importantes na vida cristã? Porque fé e esperança cessam, amor não. Fé não é necessária quando as coisas que não se viam agora são vistas. Esperança não é mais necessária quando aquilo que se esperava chegou. Então fé e esperança são virtudes importantes na vida cristã para esta vida. Mas elas não são eternas como o amor é eterno. Nós para sempre amaremos o Senhor, mas nós não precisaremos para sempre crer no Senhor, porque um dia o que nós cremos será visto. Então minha explicação a você, meu irmão, é o seguinte: eu entendo que uma pessoa mentalmente inapta a ouvir a palavra de Deus pode ser levada para o seio de Abraão. Eu creio que pode. Eu não tenho como discernir isso. Eu não conheço o que Deus vai fazer na vida dela.
Não conheço. E eu não tenho base bíblica ou teológica para dizer ela é ou não é, né, ser categórico quanto a isso. Mas eu creio que é possível. Por quê? Porque a Bíblia ensina fé e esperança e outras coisas mais como sendo transitórias, necessárias para quem vive esta vida, mas não imprescindíveis para todo e qualquer caso. Senão a minha conclusão vai ser muito triste. E eu vou fechar a minha resposta dizendo o seguinte: qual é a saída de alguns evangélicos? É dizer que criança abaixo de tal idade não tem pecado, é inocente. Então, se morre, vai para o céu. Agora, você sabe, se você aprendeu um pouquinho de teologia reformada antes, que a Bíblia não permite essa conclusão. Ela é antibíblica em vários aspectos, e eu não vou explicar agora. Ela não só é antibíblica, ela é até meio cruel, porque, vamos ser bem francos, eu não quero aqui brincar com a fé de ninguém, mas se uma criança morre pequenina e é salva, se morre pequena, você devia estar até feliz. Ah, Senhor, graças a Deus, pelo menos essa está garantida. Eu não estou fazendo isso em tom de gozação, eu estou falando que essa deveria ser uma conclusão lógica de quem crê assim. Você deveria agradecer a Deus se uma criança morre ainda pequena, porque não teve possibilidade de pecar e ser condenada. Porque é isso que a maioria dos evangélicos no Brasil crê. Mas a Bíblia não autoriza esse tipo de conclusão. Então, como nós cremos que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, como nós cremos que os ímpios se desviam desde a sua concepção, como nós cremos que, por natureza, nós éramos filhos da ira, estou citando todos os textos bíblicos, como nós cremos assim como a Bíblia diz, se eu não entendo da maneira como eu expliquei ao irmão agora, eu sou obrigado a deduzir que essa pessoa que morre, ou infante, ou com deficiência mental, tem que ir para o inferno. E essa conclusão, eu acho que ela não tem embasamento bíblico. Então a minha explicação é apenas para dizer que conversão é algo que alguém precisa experimentando esta vida, de forma consciente. Tá bom? Se nós precisarmos explicar um pouco mais, quem sabe no intervalo. Ok? Vamos lá, próxima pergunta. Aquele parênteses que o irmão fez a respeito do o termo que se usa nos Estados Unidos, né, evangélico, e sim protestante. Uhum. No Brasil nós temos dificuldade também, uhum. porque somos cristãos, crentes ou evangélicos. Ou qual seria o melhor termo para se identificar? Termos sempre se desgastam. Então você pode achar um que daqui a algum tempo vai se desgastar. Por quê? Porque pessoas passam a gostar dele, passam a usá-lo, e aí ele perde... Eu acho que evangélico é lindo, porque fala do evangelho, mas evangélico já não significa muita coisa, né? Crente. Houve tempo que a gente falava crente direto, mas só que crente perdeu também um pouco da sua força, porque o católico também quer dizer, eu também sou crente, eu também creio. Né? E o termo crente também não fala em que você crê. O evangélico tem um teor um pouco mais bonito, porque ele fala, eu creio na mensagem do evangelho, eu sou salvo e remido pelo evangelho. Mas, de novo, você poderia dizer, não, eu sou cristão. Só que cristão também pode não comunicar bem no nosso país, que tem tantos grupos. Então, a minha preocupação maior é que você sempre explique o que você crê, em quem você crê, antes do que usar rótulos. Vou terminar dizendo o seguinte: até termos teológicos como reformado, calvinista, não significam as mesmas coisas. Arminiano, ou sei lá, não importa o termo que você queira usar, né? Não significam as mesmas coisas. Tem pessoas que creem de um jeito e tem pessoas de outro. E tem gente que fica bravo com quem usa o termo, mas crê diferente dele. Entendeu? Então termos se desgastam. Historicamente percebe-se isso várias vezes. Tá? Eu acho que o termo é a parte menos importante. A gente pode encontrar bons termos, mas a gente sempre vai ter que explicar, sempre. Tá? Temos tempo para mais pergunta ou não? Temos tempo para mais pergunta? Não? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai ter outro momento de perguntas. Vamos fazer uma pausa aqui pela questão do vídeo, né, porque alcançou o tempo aqui, e aí depois a gente faz.